Muito boa noite, meu amigo. Como é que está? Aqui Deus, ele está sempre nos ajudando. Mais uma vez aqui estamos para dar início ao nosso estudo, né? ao, ao nosso guião de estudo bíblico, que é ouvindo a voz de Deus. Hoje, como nosso primeiro dia, né? O nosso objetivo é estudarmos a Bíblia. Então, vamos, primeiramente, hoje como primeiro dia, ouvirmos o que realmente a Bíblia é para nós, como é que ela chegou para nós, quem escreveu, qual é o impacto que ela tem na vida de todos nós. Vamos convidar o Espírito Santo, o professor por excelência, para estar conosco. Vamos orar. Querido bom Deus, Pai que nos habita, nesta hora queremos estudar a sua mensagem. Queremos pedir com que o Espírito Santo, professor por excelência, possa estar no meio de nós, nos ensinando da melhor forma possível a sua mensagem. Ajude-nos a seguir, em nome de Jesus, oramos e amém. Então, assim sendo, encontramos nós, hoje, como nosso primeiro dia, vamos falar acerca de a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Né? Esta Bíblia que vamos estudar ao longo de 21 dias, né? O que realmente ela é, como é que ela chegou até nós. Primeiro, importa dizer o seguinte, a Bíblia ela é um livro, né? Mas muito diferente dos outros livros, porque dentro deste somente um livro, né? Dentro deste um livro somente, encontramos cerca de 66 livros dentro dela. Então, por isso que optamos por algumas vezes chamar de uma biblioteca, porque é um lugar onde encontramos vários livros, né? Porque na verdade esta é a definição de biblioteca, um lugar onde tem muitos livros. Então a Bíblia é uma biblioteca, porque encontramos dela cerca de 66 livros. Então, esses 66 livros foram escritos com cerca de 40 autores, né, em um período de cerca de 1500 anos. Né? Levou-se 1500 anos para todas as pessoas escreverem a Bíblia e Deus permitiu que isso pudesse chegar até nós. Então, assim sendo, vamos ler o nosso primeiro livro. Como é que realmente essa Bíblia foi feita e como chegou até nós. Vamos ler o livro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro 1, 21, diz assim na minha versão. Eu estou a usar aqui a versão fácil de ler. Diz assim, pois jamais qualquer profecia foi feita por vontade humana. Entretanto, homens guiados pelo Espírito Santo falaram mensagens vindas de Deus. Este é o primeiro livro que estamos aqui a começar a ler. A Bíblia ela está nos dizer que a profecia, a Bíblia, ela não foi escrita por vontade de homem. Por outra, não foi um homem que decidiu, amanheceu, epa, deixa eu escrever meu livro e chamar ela de Bíblia. Não foi justamente assim. A Bíblia não foi feita por vontade humana, mas foram homens guiados pelo Espírito Santo. Por outra, o próprio Deus ele escolheu homens para poder escreverem este magnífico livro. Então, esta mesma Bíblia, qual é a utilidade que tem para nós? Por que devemos estudar a Bíblia durante 21 dias? Será que tiramos algum proveito dentro disso? Esse, se calhar, poderia ser a sua questão. Mas podemos encontrar a resposta dentro da própria Bíblia. Vamos ver que a Bíblia é um livro muito e muitíssimo bom. Por quê? Tendo nós perguntas, ela mesmo consegue nos conceder as verdadeiras respostas. Vamos ler o livro de 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, deixa eu localizar aqui. Já localizei, depois de Tessalonicenses. 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos aí acompanhar. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Verso 17. E é fazendo uso dessa escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. Essa é a mensagem que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, a Bíblia ela destaca o seguinte ponto, que toda a Bíblia, todos os 60 livros que encontramos nesta biblioteca aqui, são livros santificados por Deus. Por outra, todos os livros ainda são válidos para nós. Nenhum livro foi entregue ao esquecimento. Então, já a Bíblia começa a mostrar sua utilidade. Diz que, por isso, é útil para falar sobre a verdade. Este é o primeiro ponto. A Bíblia, ela fala a verdade. A Bíblia, ela fala a verdade.
O segundo ponto é para repreender os pecadores. Né? Assim como sabemos que todo indivíduo que vive debaixo do planeta, debaixo do sol, este indivíduo é um pecador. Então a Bíblia ela está lá para poder nos repreender, né? Nos repreender, nos corrigir, nos ensinar a maneira certa de viver. Esse é o objetivo que Deus permitiu com que a Bíblia chegasse até nós. E o verso 17 vem complementando dizendo o seguinte, que é fazendo uso dessa Bíblia que toda aquela pessoa que busca Deus ficará preparada para fazer todo tipo de boa. Ficará preparada e bem capacitado para fazer todo tipo de boa. Só poderemos estar capacitados para fazer esse tipo de atitude, fazermos o bem a qualquer momento, se nos dedicarmos ao estudo da Bíblia. A Bíblia é um livro muito importante, porque ela nos ajuda a crescer espiritualmente, ajuda-nos a crescer socialmente, né? Ajuda-nos a viver de uma forma boa na sociedade. Porque existem vários ensinamentos onde existem pessoas que falharam no tempo passado e nós vamos acertar. Existem pessoas que fizeram o certo, também nós vamos continuar acertando. Então, assim sendo, gostaria de terminar lendo consigo o último livro, que é o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3. Apocalipse, capítulo 1, versos 3. Diz o seguinte, feliz é aquele que lê e felizes são aqueles que ouvem as palavras desta profecia de Deus e faz as coisas que foram escritas nela, pois o tempo está próximo. Isso é o que a Bíblia nos revela. Né? Feliz é aquela pessoa que lê. Este é o primeiro ponto. Para aquela pessoa que lê, é bem-aventurado. Em outras versões já aparece assim, né? Bem-aventurado é aquela pessoa que lê. Bem-aventurado são aqueles que ouvem. Por que é que a Bíblia diz isso? Porque muitas das vezes é isso que tem acontecido na nossa igreja, né? Ou em nossos encontros, né? Como jovens, adolescentes que estudamos a Bíblia. O que acontece? Uma pessoa somente está aí a ler e nós, os demais, estamos lá a ouvir. Então, feliz é aquela pessoa que lê e felizes são aquelas pessoas que ouvem. Porque os que ouvem são mais, né? O maior é o número das pessoas que ouvem esta palavra de Deus. E outra coisa importante é praticar. Se você leu ou ouviu a palavra de Deus, importante é praticar. E um detalhe que também a Bíblia nos apresenta no livro de Isaías 28, verso 10, é que a Bíblia ela deve ser lida um pouco aqui, um pouco ali. Assim como nós iniciamos a ler, lemos o livro de 2 de Pedro, fomos no livro de 2 Timóteo, estamos no Apocalipse, viajamos um pouco para Isaías. Isso para todos esses livros foram unidos para trazer somente um conhecimento na nossa parte. Então, a maior vontade de Deus é para que nós, como seus filhos, possamos ouvir a voz dele. E como é que vamos ouvir a voz de Deus? A partir do estudo da palavra. Então, por isso que eu quero ainda manter o meu convite para si. Se calhar se tens um outro amigo, convida-o, chama-o para mais perto, para juntos estudarmos a Bíblia. Assim como ouvimos aqui no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquela pessoa que lê a Bíblia. Será que você, durante esses 21 dias, não gostaria de ser uma pessoa feliz? Não gostaria de ser uma pessoa bem-aventurada pelo fato de ler ou ouvir o que está na Bíblia? Será que você não gostaria de ser feliz? Então, se você gostaria, o meu convite ainda permanece. Venha, vamos juntos ler a Bíblia e colocar em prática. E somente assim vamos ter as verdadeiras bênçãos. Ler e colocar em prática. Ou ouvir e colocar em prática. Somente assim vamos realmente ser abençoados. Assim como iniciamos com uma oração, também vamos fechar com uma oração. Entregando nas mãos de Deus todas aquelas pessoas que hoje vão decidir estudar a Bíblia conosco durante 21 dias. Vamos juntos orar. Muito obrigado, Deus, pela sua presença aqui conosco. Permita que possamos entender a sua mensagem e faça-nos sempre, a cada dia, investigarmos a Bíblia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, oramos e amém. Então, que Deus possa lhe abençoar, meu caro amigo, e até amanhã.